O papel do Brasil e de Lula na disputa entre Trump e Biden nos Estados Unidos. Trump diz que os Estados Unidos perderam o Brasil, enquanto Biden busca desqualificar a declaração do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, Lula faz a sua parte para extrair dividendos dessa conversa. Vamos lá. Política é teatro. Nos Estados Unidos, de fato, existe um Estado profundo, como alegam os apoiadores de Donald Trump. A formulação de políticas de Estado que dependem mais ou menos dos governos de turno é feita por think tanks sustentadas por gente endinheirada e pela burocracia do Pentágono. Cabe à Central de Inteligência Americana, a CIA, implementá-la. Diferentemente do que nos fazem crer os filmes de Hollywood, a CIA recruta para sua cúpula homens brancos sem calos nas mãos, formados nas melhores universidades da Ivy League. Eles contratam políticos, diplomatas, militares estrangeiros como informantes e assassinos de aluguel demandados pela ocasião. Por circunstâncias muito específicas do sistema eleitoral dos Estados Unidos, valem muito mais que outros. Os eleitores de Nova York ou da Califórnia pouco importam para os republicanos. São dois estados que majoritariamente votam em candidatos democratas à Casa Branca. O mesmo não se pode dizer dos chamados campos de batalha, como Ohio, Pensilvânia e Flórida, que ora votam com republicanos, ora com os democratas. O peso desses estados relativamente pequenos é desproporcional no código eleitoral para a escolha do presidente. O presidente Ronald Reagan, que governou entre 80 e 88, produziu os chamados democratas do Reagan, ou seja, aquela fatia significativa de eleitores que é liberal nos costumes, mas é conservadora em questões econômicas. É a franja do eleitorado que decide as eleições. Quando Donald Trump, em entrevista recente, disse que os Estados Unidos estavam perdendo o Brasil para a China, é nesses eleitores que ele mirava. São majoritariamente homens de classe média branca que se importam muito com a América como exemplo do mundo, são herdeiros do destino manifesto, segundo o qual os Estados Unidos foram escolhidos por Deus para civilizar o planeta. Essa franja dos swing voters decide a eleição. Mal comparando, representa um PSD na antiga configuração da política brasileira, ora votando com o PTB, ora com a UDN. Esses eleitores são suscetíveis ao discurso de extrema-direita, que remete a um passado idealizado, em que a hegemonia dos Estados Unidos era coisa divina e a ameaça externa é sempre presente, seja na forma de muçulmanos de turbante, seja na dos amarelos de olhos puxados do Oriente. Donald Trump é expert em mobilizá-los usando o que se convencionou chamar de apito de cachorro, um discurso que não é abertamente supremacista nem xenofóbico, mas desperta emoções profundas, herdadas de um mundo que coloca os homens brancos no topo da pirâmide social. Do ponto de vista do homem branco de Ohio, quando o presidente do quintal dos Estados Unidos, no caso Lula, fala contra aquilo que ele ouve martelando na TV como sendo verdade, é um assinte. Foi o que aconteceu com o possível Juan Guaidó ser recebido com palmas em plena sede do Congresso dos Estados Unidos, com os parlamentares em pé, sem que ninguém notasse que era um presidente fake da Venezuela, inventado pela diplomacia de Washington. É só por isso que porta-vozes do governo Biden se deram ao trabalho de dizer que os brasileiros estão mais preocupados com a fome do que com opiniões de Lula sobre a Ucrânia, de desqualificar o ocupante do Planalto como papagaio de Moscou e Beijing e insistir que o ocupante da Casa Branca não é promotor das guerras. Trump, oportunista, tem dito ao eleitor de Ohio, um estado pêndulo, que os Estados Unidos devem investir mais em si próprios do que em guerras no estrangeiro, que é preferível gastar na reforma do viaduto de Dayton do que na reconstrução de Kiev. Quando ocupou a Casa Branca, Trump demonizou os chineses até conseguir que Beijing comprasse bilhões de dólares em soja dos produtores de Ohio, entre outros compromissos comerciais. Foi à Coreia do Norte pessoalmente, mas rejeitou o tratado nuclear do Irã e apertou sanções contra Cuba, de olho na fatia dos eleitores judaicos e hispânicos da Flórida, que decidem as eleições no estado. É dentro desse contexto que temos que entender o comportamento da Casa Branca em relação ao Brasil e a Lula. São nuances que, ainda bem, temos o ex-chanceler Celso Amorim para entender como ninguém. Lula faz a sua parte, joga os Estados Unidos contra a China e vice-versa para extrair dividendos.
como, aliás, o seu antecessor Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos e a Alemanha na Segunda Guerra Mundial.